pessoal, já faz quase um ano desde a gravação do último vídeo. Na verdade, eu olhei de curiosidade e faria um ano amanhã. E, enfim, diversas coisas que a gente deixa para conversar no próximo momento. Senti um impulso muito grande de realizar aqui o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Eu já tive a oportunidade de trabalhar pessoalmente esse livro, de 2 a 3 vezes que eu estudei, fiz a leitura. Inclusive foi dos meus primeiros livros que eu li, no primeiro ano ainda do estudo espírita, que eu procurei um centro em razão, né, da abertura da mediunidade, e eu vi que tudo fazia muito sentido para mim. Tudo que eu lia, tudo que eu estudava, tudo que eu aprendia no curso parecia que, na verdade, que era só uma lembrança, era tudo muito tranquilo. E eu senti que eu precisava entender mais de mediunidade e acho que realmente foi o primeiro que eu abracei para ler. E começando aqui, né, a reler, eu vejo o quanto que ele é denso. Então, isso já faz 12, 13 anos. Então, com certeza, a compreensão vai ser muito maior, vai ser outra. Mas uma coisa que eu quero colocar, que é a leitura que eu sempre fiz para mim, e é a forma como eu tento apresentar os estudos aqui. Esse é o nosso terceiro estudo, né? A gente teve o diálogo com as sombras, tivemos ali um compilado do Espiritismo na sua expressão mais simples, e agora nos domínios da mediunidade. Toda vez que eu me proponho a ler um livro, eu estou fazendo a leitura não apenas intelectual, mas eu faço a leitura enquanto trabalhador espírita, porque eu me coloco nessa posição e eu sempre penso nisso assim, como que esse conteúdo vai servir para o trabalho e do trabalho espírita para a vida, né? Que eu considero que o trabalho espírita é o laboratório, a gente treina ali para levar para a vida. Então, a forma como eu vou tentar abordar esse nosso estudo vai ser justamente essa, a visão de um trabalhador espírita para melhorar o nosso trabalho. E esse livro ele é muito feliz nisso, porque o André Luiz, que é o nosso narrador aqui, ele vai estar contando experiências dentro de casas espíritas. Então eu acho isso muito rico. Isso fica muito mais próximo para quem já é dessa realidade ou para quem está querendo ingressar e começar a participar de um grupo, que eu acho que é muito bom, a gente tem a ganhar muito. E eu acho muito proveitoso ter esse olhar, que é o olhar que eu vou convidar a gente a ter. Então vamos aqui só para a nossa capa, que eu acho ela bem bonita. Na foto inicial a gente tem essa paisagem que me atraiu tanto assim. Eu gosto muito de olhar as capas dos livros do André Luiz, que a FEB produz. Aqui o que a gente tem do resuminho que o próprio livro apresenta para a gente, né? Em uma nova missão de trabalho, os espíritos André Luiz e Hilário deixam a colônia espiritual de nosso lar rumo à crosta, onde presenciam situações de comunicação entre os planos superior e terrestre e reconhecem a responsabilidade do serviço mediúnico. Aqui acho que já é o grande chamado para nós, que né, eu vou me usar de exemplo sempre. Quando a gente está começando na questão da mediunidade, nós não temos noção da responsabilidade que isso é, do quanto exige de conhecimento, de aprimoramento, de autenticidade de nossa parte, porque agora não para mim, mas talvez, enfim, vamos colocar de modo amplo, a questão da mediunidade às vezes ela soa quase como um dom, né, uma coisa mística, e é muito comum a gente se perder, seja por questão de arrogância, de orgulho, ou mesmo por imaturidade, de achar que é tudo uma grande brincadeira. De achar que é do jeito que às vezes vem fácil, né? Às vezes a coisa simplesmente vem e quase como tudo na vida que vem fácil, nós não damos valor e a gente não leva, é possível que não leve a sério. Então, eu quero ressaltar a questão da responsabilidade, mas também eu não quero pender para o outro lado extremo, que é tornar isso uma coisa muito rígida, inflexível, dura, severa.
porque eu sinto que a responsabilidade ela está mais no campo ético, de a gente fazer a coisa com autenticidade, com bondade, do que no campo de uma disciplina quase. Eu não vou usar exatamente a palavra, né? Mas uma disciplina que ela se aproxima mais dos planos inferiores, que eles têm muita disciplina em geral. Então, algo que é pautado numa dureza, seja com os outros, seja com a gente mesmo, não acho que é um bom caminho. Então, a responsabilidade é fazer de maneira séria, mas não fazer de maneira dura, fazer né, com ética e bondade. Talvez a gente possa pensar em conjugar essas duas palavras. Então, reconhece a responsabilidade do serviço mediúnico, compreendendo o grande esforço dos trabalhadores, dos dois planos e especialmente do plano espiritual, e a importância do intercâmbio entre os dois mundos. Por mais que eu frequente uma reunião mediúnica há bastante tempo, há muito pouco tempo que eu parei para ter realmente a consciência de que a reunião mediúnica ela é um momento quase como mágico, assim, ela é um momento muito especial em que, né, o grupo daqui se prepara, mas o grupo do outro lado muito mais, e nós temos ali um ponto de contato entre o finito, tudo aquilo que, né, o nosso aqui, tudo que se acaba e tudo que é tão limitado para nós e tão preso na própria matéria, a gente tem ali uma porta com o outro lado. Eu acho tão rico, tão valoroso esse momento. E por estar muito acostumado com a questão dos espíritos e estar no contato mediúnico, poucas vezes eu parei para me dar conta do quanto que é especial o momento em que os planos começam a se tocar para fins de trabalho, a ponto de chegar momentos da reunião que parece que é uma coisa só. Os dois lados parece que viram uma coisa só, entrelaça de um jeito que é impressionante. E o livro vai trazer isso em diversos momentos, quando a gente tem a questão da afinidade, da sintonia, da sustentação, que é sempre muito importante. Então, é, acho que a experiência vai trazendo muitas reflexões. E eu estou bem ansioso porque a apresentação aqui, né, o estudo do livro eu ia fazer para mim, mas eu senti a oportunidade de voltar a gravar. Então, eu me preparo antes de cada vídeo, mas eu estou ansioso para nós termos a nossa evolução aqui juntos. Partindo do preceito de que a mediunidade está presente em toda a humanidade, de maneiras diversas, e aí aqui no nosso prefácio do livro isso vai ficar um pouco mais claro, quando diz que ela está presente em toda a humanidade. A gente pode fazer uma leitura disso de forma histórica, nós podemos fazer isso no momento atual, mas em elementos diversos, mas a gente pode fazer isso na leitura que o livro vai apresentar mais logo aqui adiante, que é na questão dos pensamentos e das ondas mentais. Nesse ponto em especial, a gente é antena e emissor e receptor o tempo inteiro. E também podemos chamar isso de alguma forma de mediunidade, por mais que não seja o que a gente está acostumado, que é a mediunidade ostensiva. O autor espiritual analisa diversas formas de contato entre os encarnados e desencarnados, esclarecendo termos e conceitos como psicofonia, psicometria, sonambulismo, possessão, clarividência, clareaudiência, desdobramento, mediunidade de efeitos físicos, eita, isso ficou feio, mediunidade de efeitos físicos, entre outros. O livro é bem dividido, então cada capítulo vai se dedicar a um desses temas. Então não vamos ter pressa ou ansiedade, porque nós vamos tratar deles aí com bastante carinho em cada um dos capítulos. O que eu acho interessante? Da série André Luiz, que para mim é a base de segurança do estudo espírita pós-Kardec, tem dois livros que se debruçam de maneira mais direta sobre o assunto mediunidade.
Esse é um que nós vamos apresentar, e tem o outro que é o Mecanismos da Mediunidade. O mecanismo da mediunidade, ele é de um grau de dificuldade e em tecnicismo que eu acho demais da conta para esse momento. Eu me dediquei aos 2 livros, eu li no começo, estudando, mas confesso que assim, exige muito mais e, enfim, não vamos ter a pretensão de pular um degrau. Eu acho que aqui é uma base necessária para poder avançar mais. O meu plano inicial de estudos era gravar um estudo mais avançado sobre a questão do pensamento e questões, como que a gente pode levar isso para o trabalho. Só que eu não sentia que eu tinha a ponte necessária para gravar um estudo aprofundado de pensamentos sem passar por mediunidade. Então, a coisa veio de maneira muito necessária, passar por esse livro aqui. Na nossa historinha, que o Nos Limites da Mediunidade, ele é sempre uma história. Praticamente todos os livros da série André Luiz vão ser assim. O mecanismo da mediunidade, não. O mecanismo parece uma apostila, um livro técnico. Não tem o começo e um fim. Não passa por situações. É quase realmente como um tratado ali sobre mediunidade. Aqui a gente vai ter um instrutor. Como todos os livros do André Luiz, exceto o Mecanismos, a gente tem um instrutor aqui e o da nossa série vai ser o Aulus. Então a gente vai ouvir falar bastante dele. Então os nossos personagens são André Luiz, que é quem narra a história pra gente, e o Hilário, que é o seu colega ali, que é muito interessante sempre. É como se eles fossem trocando, né? Trocando dúvidas, e torna muito rica a narrativa. Nós temos então esses 2 personagens de aprendizado e que eu quero que cada um de nós se identifique na posição de André Luiz e de Hilário. Eu não quero que a gente leia como se estivesse fora. Nós vamos ler como se nós fôssemos André Luiz e Hilário, para fim de pegar esse conhecimento e começar a colocar em prática. Levar cada um dos aprendizados aqui para a reunião mediúnica. E não ter medo ou vergonha de tentar reproduzir o conhecimento que nós vamos adquirir aos poucos. Porque o André Luiz, ele não está contando uma história, ele está ensinando para a gente o que ele aprendeu. E eu vejo muito pouca gente falar isso. A gente sempre vê, né, porque está na tela do cinema, está na página do livro, a gente está sempre vendo o André Luiz e todas as histórias, a gente está vendo como algo externo e como se fosse assim, só no campo dos valores, do conteúdo moral, que é muito rico e muito importante e fundamental. Só que quando eu me proponho a falar para trabalhadores espíritas, isso é uma premissa. A gente vai ter que ter sempre a responsabilidade que já falamos, né, todo o preceito moral que vamos desenvolvendo, mas vamos ver André Luiz desde o nosso lar, desde o primeiro até o último. Vamos ler sempre como trabalhadores e a leitura vai ser sempre muito mais rica se fizermos dessa maneira. Quanto tempo já temos aqui? Vamos entrar aqui no prefácio. O prefácio é do Emmanuel. Eu, eu me arrisco a dizer que o prefácio é a parte mais difícil do livro, tá? É que o Emmanuel ele vai lançar um olhar do micro ao macro e aí ele tenta explicar o, o André Luiz, então ele vai tentar explicar toda essa historinha de uma forma mais técnica. Então eu acho que é a parte mais difícil. Para mim é uma infelicidade tratar no primeiro vídeo de uma questão tão, né, tão densa que pode até tornar talvez desinteressante, mas eu espero que não. Eu espero que quem está querendo estudar junto esteja movido por curiosidade, mas não vamos estranhar se a coisa ficar travada. Depois vai melhorar, tá? Calma que depois melhora, não é depois piora. O próximo, quando a gente entrar no primeiro capítulo, a coisa tende a ir mais leve. Então, se não estiver indo bem aqui, vai até o fim, não desiste, ainda que você esteja com menos atenção, porque o livro depois é tudo muito rico, é tudo muito bom. Então não vamos desanimar se ficar chato aqui, tá? E eu vou fazer o meu melhor, prometo. Prefácio. Raios, ondas,
médiuns e mentes. Então, aqui o o Emmanuel, ele já está dizendo o que o prefácio dele vai dizer. Raios e ondas, a gente pode colocar como sendo parte do fluido cósmico. Vamos lembrar dos elementos, né? Dos 3 elementos. Deus, espírito e matéria, fluido cósmico. Então, médiuns e mentes, a gente tem o elemento espiritual, o elemento espírito. Então, esse nosso prefácio e também o livro como um todo, ele vai se dedicar a correlacionar elemento fluido cósmico com o elemento espiritual, com o espírito. Como que espíritos se comunicam entre si, encarnados e desencarnados, cada qual no seu plano. Os planos se tocam e também espírito com espírito, encarnado com encarnado. E como que o fluido cósmico participa de tudo isso? Por diversas vezes o livro vai chamar a atenção para o fluido cósmico e para diversos saberes e tecnologias que a espiritualidade usa nas reuniões mediúnicas. Então, o Emmanuel ele vai fazer uma apresentação com ares de evolução, de história da evolução da física e da química principalmente. Da mesma forma que eu fiz com o Diálogo com as Sombras, eu vou pegar pontos que eu acho importante, vou destacar, e aí eu vou resumindo, porque senão esse nosso estudo ele se torna muito longo. Eu acho que a gente tende a ganhar mais fazendo leitura de pontos integrais, então quem estiver acompanhando em vídeo aqui vai perceber que sempre que tiver um retângulo assim com um sombreado, são trechos do texto oficial e depois eu coloco observações para a gente ir seguindo aqui de uma maneira mais resumida. Então vamos finalmente iniciar o texto. A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria. Então vamos focar aqui, a gente está falando de ciência, século XX, então quando começam a ter mais aparelhos, melhores condições de a gente investigar as coisas no campo científico, e o objeto de estudo que ele está mencionando aqui é a constituição da matéria. Lembrando que se nós estamos falando de matéria, na visão espírita, anterior ao século XX inclusive, para nós, a matéria ela origina do fluido cósmico, tá? Então vamos ter sempre esse link aqui. Então a ciência no século XX caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Ou seja, a ciência ela é progressiva. E aí o Emmanuel segue tratando fala de eventos ali, de descobertas, de coisas que eu sinto que não nos aproveita aqui para um estudo mais objetivo. No século XIX, Dalton, que é um químico, John Dalton, eu vou deixar um link dele para quem quiser entender o que vai acontecer aqui. John Dalton concebe cientificamente a teoria corpuscular da matéria, que basicamente para o que nos importa é a questão da descoberta do átomo como partícula fundamental, como se fosse a base da matéria para aquela época. Então, como se ali chegamos no menor que existe, chegamos naquilo a partir do que tudo se constitui. Eu gosto do exemplo do Lego. É como se fosse a menor pecinha do Lego. E a partir dela você consegue montar tudo. Essa era a ideia que valia, que se acreditava, e que, a depender ainda, dá para a gente usar isso de uma forma um tanto didática. E é a partir desse ponto de vista que o Emmanuel vai seguir o texto. Então, como se tivéssemos aqui estudando pequenos blocos, os átomos, tá? Pequenos tijolinhos. Teoria corpuscular da matéria. E um maravilhoso período de investigações se inicia. Quer dizer, a gente chega a uma descoberta e a partir dela todo um novo leque de estudo se abre. Por intermédio de inteligências respeitabilíssimas,
renovando ideias e concepções em volta da chamada partícula indivisível. Já falamos. Extraordinárias descobertas descortinam novos e grandiosos horizontes aos conhecimentos humanos. E aí minha observação, que desse ponto em diante do livro, o Emmanuel dá maior destaque, ele começa a falar sobre ondas e raios. E com a evolução da ciência e dos aparelhos de medição, a ciência coloca em xeque, ou seja, ela questiona a questão da partícula indivisível. Quer dizer que não é mais aquele tijolinho, não é o que há de menor, não é onde tudo acaba, não é onde o microscópio termina. O átomo sofre irresistível perseguição. Eu gostei dessa palavra, que ela dá a ideia de um movimento incansável, né, da ciência, e que realmente, né, os laboratórios o tempo inteiro olhando e testando e usando tudo quanto é tipo de equipamento para buscar ali os limites do átomo, do comportamento dele e das suas entranhas, né, do seu interior. O átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza a que se acolhe e confia ao homem a solução de numerosos segredos. Uma reflexão que não tinha me ocorrido, mas vamos pensar aqui. Da mesma forma como se acreditou por muito tempo de que o átomo era o final da jornada, e ele tem ali uma questão difícil de penetrar e enxergar, a não ser que nós tenhamos equipamentos hábeis para isso. Da mesma forma, nós podemos pensar em cada um de nós, enquanto espíritos que se comportam de maneira tão limitada que parece que chega um ponto em que a gente olha no espelho, se identifica com o que está vendo pura e simplesmente, se identifica com o nome, com a profissão, né, com a etnia, com a classe social, se identifica com o grau de parentesco e parece que acabou. E aí a nossa absorção para fora ela fica bem limitada porque a gente vai se tornando copo cheio, mas também nós começamos a saber tantas coisas e a ter tantos compromissos que nós não fazemos a investigação de dentro. E não revelamos, não buscamos aqui os numerosos segredos que existem dentro de nós. Então, penso que a gente pode fazer perfeitamente um paralelo do átomo com cada um de nós e o nosso processo. E essa perseguição sincera, paciente, bondosa que a gente tem que ter conosco. Esse olhar de que não estamos prontos ainda e vai levar muito tempo para que a gente fique. Mas vamos procurar sempre alguma coisa a mais. Procurar que sempre vai ter uma revelação nova. Voltando para o texto. E desde o último quarto do século passado, a Terra se converteu em um reino de ondas e raios, correntes e vibrações. É só pensar no celular, nas redes de telecomunicações e satélite para tudo quanto é canto. Então, é muito fácil a gente olhar que, mesmo aqui na nossa vida material, a questão de ondas e raios ela já é perfeitamente compreensível, ela já é assimilada por todo mundo. E aí também ele vai falar do raio-x e do quanto isso foi importante para a ciência, para a medicina, né? Para a ciência médica, para a medicina, para a saúde. Então, ele coloca sempre a questão do quanto as descobertas elas trazem frutos. E aí, o Emmanuel ele faz uma jogada no livro que ele para de falar do universo do micro e ele já joga o olhar para o macro. Ele está falando de reino de ondas e raios, e aí ele vem aqui. O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas pelo universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento
para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. O que é interessante, né? É quase como uma questão de simetria do macro e o micro. E até uma corrente, as correntes mais esotéricas antigas ali do hermetismo, se não me engano, vai colocar isso dessa correlação. Então, é legal, eu acho muito bacana. E processos meditativos profundos, muitas meditações que a gente recebeu, que a gente fez, e também leituras a respeito disso, vão sempre colocar, quando a gente se aprofunda em nós, é como se nós estivéssemos em contato com todo o universo. Então, existe realmente aqui, se a gente colocar, né, o olhar para nós como átomo e como integrantes de todo o movimento cósmico, de todo o universo. Então, essa ponte que o Emmanuel fez, ela é muito, muito genial. E aí ele segue aqui, ó. O veículo carnal agora não é mais do que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Quer dizer, a gente estava falando ali de tijolinho, né, dos átomos, e agora a gente já está colocando o corpo físico, mas também o perispírito em outras instâncias, como um aparelho eletrônico, né, um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Então, dentro de nós, a união de matéria com espírito, especialmente aqui no nosso olhar do corpo físico, para o nosso estudo inicial. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Aqui ele está falando já no olhar mais da física química, mas um olhar mais avançado aqui, né? E eu achei que era importante a gente colocar uma definição para os nossos estudos. Ou seja, precisamos entender a relação entre matéria e energia. Conversão da matéria em energia. Quando a matéria é alterada em processos nucleares, parte de sua massa é convertida em energia. Então é só a gente pensar nas usinas nucleares, que tem ali os elementos químicos que são manipulados em certas condições e a partir disso gera, no caso da usina, a eletricidade. Então a gente tem a conversão da matéria em energia. Agora o caminho inverso, a conversão de energia em matéria. Energia de alta intensidade pode criar partículas de matéria. E aí o exemplo que mais a gente encontra é acerca dos aceleradores de partícula, que, dadas determinadas condições, quando eles conseguem fazer ali a aceleração e o choque, eles veem a criação de a matéria dando origem a partículas. Então, é o exemplo que eles nos dão para mostrar que não dá para a gente afirmar que uma coisa é uma ou outra. Elas podem transitar de um campo para outro a depender do movimento que está acontecendo. Eu não vou ir mais do que isso porque não é a minha área de estudos e eu não estou disposto a me aventurar e falar do que não é minha especialidade. Um exemplo que vale aqui para a gente, que é o que eu encontrei na minha pesquisa. Uma pesquisa mais simples, claro. No início do universo, logo após o Big Bang, havia uma enorme quantidade de energia em forma de radiação. E à medida que o universo se expandia e esfriava, essa energia se converteu em partículas de matéria, como elétrons e prótons. Esse processo é conhecido como criação de pares. É por isso que os aceleradores de partícula, pelo que eu sei, eles têm essa ideia de tentar reproduzir o Big Bang, que é para tentar ver como que se daria a criação da matéria, ou criação dos mundos e tudo o que a curiosidade científica quer saber da nossa origem no olhar material. E aí, seguindo aqui no livro, né, minhas observações, o resumo. Então, Emmanuel destaca a importância dos cientistas para a evolução das pesquisas sobre o micro e o macro e a revelação de verdades espirituais a partir da comprovação da matéria em si. Quer dizer, ele coloca
os cientistas como participantes de um projeto espiritual, independentemente se eles são ateus, materialistas puramente ou não. Então, eu achei muito legal. Químicos e físicos, palavras de Emmanuel. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito. Sem o desejarem não significa que eles são contrários, mas o olhar da ciência tradicional, como a gente conhecia, como a gente conheceu, e eu espero que a gente continue conhecendo em certas condições, é se preocupar ali com a evolução científica e não partir de premissas que podem ser muito erradas para procurar resultados imperfeitos. Vamos deixar para lá. A ciência, da forma como ela se concebeu e como Emmanuel comenta, coloca os cientistas sinceros e investigadores na condição de sacerdotes do espírito. Porque, como consequência de seus aprofundados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. Matéria, a base que lhes assegurava especulações negativas. O que Emmanuel coloca, no fundo, é que vai chegar um ponto em que não vai ser possível negar a realidade das energias e a realidade espiritual. Energias, não só energias físicas, mas o movimento espiritual que acontece. Só que, olha o jeito que o Emmanuel coloca. A partir dos estudos, os cientistas hão de concluir que tem que ter algo a mais. E do que a gente vai começando a ouvir aos poucos, em diversos ramos, talvez mais até na própria biologia, toda hora tem alguém aparecendo que chega no seguinte ponto: olha, não tem como não existir alguma coisa a mais para estar por trás desses eventos, dessas situações que estão acontecendo. Então, algumas vozes já vão se levantando nesse sentido, de que tem que ter algo a mais. Não tem como esgotar tudo no corpo, não tem como esgotar na matéria. E é a ciência quem está chegando, quem está levando a essa conclusão. Eu quero colocar dessa forma para a gente ter a consciência do quanto que é importante deixar o pessoal que é sério fazer o trabalho dele, né? Para a gente não querer acelerar, mudar, distorcer as coisas, nem que seja só com a nossa opinião, né? Não que a gente tenha poderes para tanto, mas por vezes a nossa opinião ela pode reverberar, a gente nem sabe para onde. Porque se o Emmanuel não está preocupado e Emmanuel ele narra as situações com um olhar mais do alto, se o alto não está preocupado, por que que a gente tem que se preocupar? Então, sabe, deixa o pessoal fazer, né? Acho que tem todas as cautelas que a gente sempre tem que ter com segurança como um todo, mas vamos seguir aqui para o nosso estudo e deixa a ciência fazer o trabalho dela. Coloquei uma reflexão, né? Que os religiosos seguem atacando a ciência e as pesquisas e se colocando como sacerdotes do espírito. Porque, queira ou não, a gente tem o período conhecido como Idade das Trevas, né? A Idade Média, e a gente vê o quanto que algo que deveria ser bom, que deveria ser espiritual, uma religião, por exemplo, ela é um obstáculo para o espírito. E as chagas, elas estão até hoje. E eu vejo muito dos nossos movimentos recentes, a impressão que eu tenho é que a turma da Idade Média, aí, os inquisidores, reencarnaram aos montes e estão se identificando com situações atuais de perseguição e de imposição de uma verdade, entre aspas e todas as aspas, uma verdade espiritual que ela é puramente material.
Não tem nada de espiritual. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada a serviço de Deus. E ainda mesmo quando a cerebração em termos de cérebro, quando a cerebração se perverte, quando o cérebro se perverte, transitoriamente subordinada pela hegemonia política, ó, novamente aqui, ó, para a gente não colocar interferência nas coisas, geradora de guerras, o progresso da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem rumo ao glorioso porvir. O futuro pertence ao espírito. E meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou estas ligeiras páginas acerca da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. O que é muito interessante para quem é espírita, para quem já frequentou reuniões e para quem está mais do que convencido de que tudo isso é verdade. O nosso olhar ele não se esgota aqui na matéria, né? Só que eu acho que a questão aqui é o André Luiz oferecer mais recursos para que a nossa curiosidade ela não fique sujeita aos nossos devaneios ou também aos próprios espíritos obsessores ali, os pseudo-sábios que podem se manifestar em reunião e começar a querer instruir e começar a querer se apropriar de um grupo, invocando ali uma autoridade intelectual e começar a desviar pessoas. Então, se a gente entende bem não só a mediunidade, mas o fenômeno mediúnico, como que dá o contato e como que deve se dar o contato entre os planos, é como se fosse uma vacina. Falando em ciência, é como se fosse um imunizante para nós, para evitar processos obsessivos individuais e coletivos aqui do nosso grupo. Ou seja, minha observação aqui sobre o texto, sobre Emmanuel, o texto praticamente faz uma nova ponte entre material e imaterial, né, que encarnados e desencarnados, tratando do intercâmbio entre os planos. E aí, seguindo aqui um pouco no prefácio. Então, faz uma amarração entre os assuntos energia, que foi lá o nosso começo, o átomo energia, matéria e evolução. Agora o Emmanuel vai dar mais para a filosofia. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o ser humano a inexistência da morte. A inexistência da morte como cessação da vida. Eu gosto de falar que é a vida depois da vida. O desencarne, né? A passagem. É a vida depois da vida. E até mesmo nos diálogos eu acho muito interessante. Quando o espírito já tem consciência ali de que morreu e para ele ainda é muito tormentoso e ele fala sobre isso. Mas eu tô morto. Eu gosto muito de usar essa expressão, que é a vida depois da vida. Eu percebo que isso pega muito forte neles, sabe? Especialmente quando a gente mostra que assim, não é o fim e a gente sabe disso e não se preocupa, tem mais pessoas que sabem e do seu lado também tem outras que sabem e vão te ajudar. A gente passa uma mensagem quase nesse sentido, de para ele não se sentir desorientado, por mais difícil que seja, com certeza. Inexistência da morte como cessação da vida. E agora, mais que nunca, reconhece-se na posição de consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados para fins educativos. O que ele está querendo dizer aqui é do corpo. Provisoriamente aglutinados é a situação do nosso corpo enquanto a gente está encarnado. O ser humano compreende pouco a pouco que o túmulo é uma porta à renovação, da mesma forma que o berço é um acesso à experiência.
e observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. É desafiador a forma como o Espiritismo coloca, é desafiadora a forma como o Espiritismo coloca de olhar sempre a morte como um processo evolutivo. A gente precisa treinar isso constantemente. E acredito que esse treino vem muito quando a gente tem situações difíceis próximas ao nosso redor, né? Mas o contato com a reunião mediúnica ele vai estar sempre nos lembrando de que não se encerra. E já que não se encerra, já que a vida vai continuar, ainda que o nosso corpinho venha a se desligar, é melhor a gente se preparar e a gente fazer o que precisa fazer minimamente para chegar em condições um pouco positivas ali do outro lado. E aí, dentro do texto aqui, o Emmanuel ele começa a falar sobre sintonia. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças, com as quais estamos em sintonia. Quer dizer, vamos ver como que o Emmanuel vai colocando. Ele estava falando de nós e agora forças com as quais estamos em sintonia. É como se ele estivesse falando de novo do macro, da constelação, do arranjo entre todos os astros. Também aqui na nossa coletividade existe esse movimento, esse arranjo. E um olhar que sempre me vem nos diálogos ali nas reuniões mediúnicas é que por vezes parece que está tudo solto. Parece que está cada um fazendo ali suas escolhas e ajudando ou prejudicando e parece que a coisa vai por conta. Mas quando a gente consegue ter um olhar de um desdobramento maior, a gente consegue olhar do alto a coisa toda, o jogo está acontecendo, né? As relações aqui, os nossos movimentos estão acontecendo, mas parece que está dentro de uma determinante, de um tabuleiro em que existe o controle, existe o plano e a permissão para que tudo aconteça. Então, momentos mais difíceis, eu já cheguei a ter esse olhar, é como se tivesse ali, a panela está no fogo, as coisas estão fervendo ali dentro, mas está no controle. Seja para desligar o fogo, seja para tirar, seja para colocar uma água fria, enfim. Não está solto. Por mais que pareça que está tudo muito complicado, o olhar espiritual, quando a gente consegue ter ele, e é muito difícil a gente se agarrar nesse olhar, é que existe uma organização e uma ordem. E nós sofremos com nossas escolhas ruins. Essa é a verdade. Quando temos essas escolhas, né? Que pode acontecer com facilidade e com frequência. Todos somos médiums, dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou associando-nos às energias perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Olha que interessante. O Emmanuel ele traz para a gente uma noção de movimento, ou de simplesmente ser como está. A direção para a vida superior, ele fala quando o nosso pensamento flui, é uma ideia de movimento. Porque não é o nosso estado habitual. O nosso estado habitual, e a vida material nos chama para isso, é o estado de dificuldade, é o estado aqui de forças perturbadoras e deprimentes. Então, se a gente ainda se escraviza nisso, e a vida vai estar o tempo inteiro, né, se apresentando como um obstáculo para o nosso processo ou os aprendizados que a gente precisa ter, a gente não precisa fazer nada. Simplesmente o deixar de, de se elevar é suficiente para que a gente fique chumbado aqui nas nossas dificuldades.
Então, para nós ainda imperfeitos, o contato, né, a aproximação das energias superiores, ela depende que haja um movimento de nossa parte. E aí que entra, sem sombra de dúvidas, o vigiar e orai. Tão preceituado, tão falado, e a gente pode ter essa compreensão do vigiar e orai aqui nesse parágrafo. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então, destaca aqui a questão dos sentimentos. Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários da fé. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. Ou seja, o que a gente compreende aqui é quando a ciência tiver condições mais objetivas e generalizada de fazer análise de campo espiritual, campo de energia. Não vamos nem chamar de espiritual, porque aqui a gente está falando da ciência material por enquanto. Então, análise de campo, análise das energias. E se tiver, quando tiver, de uma maneira bem segura, as condições de medir a intensidade, o movimento das energias do campo de cada um, penso que é só a gente começar a correlacionar a ativação de regiões cerebrais, uma anamnese psicológica de como que a pessoa está se sentindo, e aí a ciência vai descobrindo padrões. Né? Se a energia está no espectro tal e a pessoa está se sentindo tanto, ele vai começar a formar padrões. E aí penso que vai ser muito tranquilo. No desenvolvimento mediúnico, eu trabalhei muito tempo, e vira e mexe ainda faço o trabalho em uma sala com essa análise de energia, né? A parte de reajuste ali na fluidoterapia. E nós vamos nos acostumando a olhar para a pessoa e identificar naquela energia tudo o que está no seu interior. E aí, quando a gente faz uma análise ali da parte do chakra cardíaco ou da questão dos pensamentos, a gente vê que realmente existe correspondência. E aí começa a entender o tamanho da aura, a dimensão dela e a intensidade, a opacidade ou o brilho, e começa a compreender, a criar um perfil do que é saudável e o que não é saudável. Então, da mesma forma como nós vamos aprendendo pela observação, a ciência há de ter aí o mesmo aprendizado. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade estudando-a da terra para o céu, que é o nosso caso, o nosso amigo André Luiz procura analisar-lhe, ou seja, analisar a posição da mediunidade e os seus valores do céu para a terra. Vamos entender aqui, acho que compensa a gente pensar um pouco. Eu comecei o vídeo falando que a mediunidade muitas vezes ela está no campo da curiosidade e de um esoterismo que eu acho até perigoso muitas vezes, e uma coisa irresponsável. Essa é a palavra principal, né? Uma questão de irresponsabilidade. A ideia espírita, e com mais ênfase do livro, é o que o alto tem a apresentar e o que ele espera de nós quando o assunto é mediunidade. Então, isso serve de ajuste de expectativa, porque eu não ignoro, eu afirmo que existem muitas coisas, muitos treinos, muitas coisas que podem ser feitas no campo da mediunidade que vão extrapolar o habitual de um centro, tá? Agora, não dá para afirmar que isso é seguro. Então, qualquer pessoa que comece a estudar um pouco do esoterismo, do ocultismo, tem inúmeros exercícios, inúmeras técnicas para você desenvolver
capacidades, né, de percepção. Algumas coisas são devaneio, penso eu. Só que não tem uma finalidade maior. Não tem utilidade. Parece que fica tudo para satisfazer o ego. E aí, se a gente acha que vai estar indo, né, da terra para o céu, se essa busca é por satisfação do ego, no fundo é uma grande armadilha para a gente. Então a mediunidade ela pode ser uma libertação, mas ela também pode ser uma prisão. E isso a gente tem que lembrar sempre. Essa busca de desenvolvimento mediúnico. Para quem está acompanhando, nossa, né, muito bacana as pessoas, os médiuns do centro e tal. Mas assim, eu acho que a nossa preocupação principal é em ficar bem, é estar bem. E vamos estudar, vamos entender se tiver na nossa programação encarnatória, para esse momento da nossa vida, que a mediunidade se abra junto dos amigos espirituais e da melhor forma possível. Vamos entregar a chave da nossa pineal, do nosso sexto chakra em especial, vamos entregar a chave da mediunidade para a espiritualidade amiga. Não vamos chutar o portão e ficar forçando processos de abertura mediúnica se não for o momento. Porque pode ser que abra, mas pode ser que seja a grande perdição. Então, por vezes pode ser um movimento mórbido a gente querer abrir a mediunidade a qualquer custo. O que destacamos por mais alto nas páginas aqui do livro é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Porque a gente percebe que não tem tanta diferença entre um médium que está num processo de fanatismo ali, não tem muita diferença com alguém que está no processo de loucura. É muito parecido. Então, assim, eu coloco que forçar processo mediúnico sem ter uma orientação e um amparo do centro é, é, é mais possível a gente caminhar para a loucura do que para uma mediunidade segura. Se a gente quer algo bom e bonito, vai com calma, deixa o pessoal do seu centro em quem você confia, que você sente que te passa essa segurança, deixa a coisa vir naturalmente, manifesta o seu desejo se a sua casa eventualmente não tem abertura, conversa com alguém que você confie, expõe e vai procurando orientação para isso. E se a palavra for não, avalia se a casa, se tudo funciona muito bem e o não veio para você, talvez você precise desse não nesse momento. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora, né, para as regiões aqui da vida, né, para as portas mais altas da vida. Essa palavra aqui é muito importante, a questão da libertação. A gente olhar todo o processo espiritual, mediunidade, ou não só mediunidade, como meditação, como oração, mas nesse enfoque da libertação. Porque mais do que ter dons mediúnicos, mais do que isso, a gente tem que ter o olhar de encontrar a paz em nós. Encontrar um estado de paz e de felicidade que ele seja maior do que os estágios de tristeza e dificuldade. Então a gente virar o jogo. Porque o mais comum, o mais habitual nas pessoas é a maior parte do tempo difícil, deprimido, com raiva, qualquer coisa, e lampejos de alegria ou de felicidade, a ponto de todo mundo estranhar. Nossa, o que aconteceu, né? Ai, tadinho. O que aconteceu? Ganhou na lota? Enfim, um monte de piadinha. Então,
O que eu trouxe para minha vida, eu entrei no Espiritismo pela mediunidade, mas o que eu sempre busquei foi a felicidade na visão que eu já trazia, que era a visão budista, da libertação, da iluminação, da libertação. Então, vamos sempre ter isso, assim, mediunidade ou não, vamos procurar encontrar a paz dentro de nós. Isso certamente é o mais importante. E esses estudos sobre mediunidade, eles podem ajudar nesse processo de a gente garimpar as coisas em nós. Então, finalizando aqui com o Emmanuel. André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração. Cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. Quer dizer, nós fazemos interpretações sobre as coisas, não que as coisas sejam como a gente acha que elas são. E conforme os raios que arremessamos, erguesse-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Aqui a gente pode quase traduzir como cocriação. Então, a gente vive no estado espiritual ou na realidade que a gente cria, que nós temos condições de criar. Eu tenho um pouco de receio quando a gente fala isso da cocriação, porque a gente tem muita moda aí da positividade tóxica e como se, nossa, se as coisas estão ruins é porque você não está vibrando bem. Não, às vezes as coisas estão ruins porque assim, o momento está difícil, tem os resgates pessoais a serem feitos, e nem tudo vai ser luz o tempo inteiro, nem tudo vai ser só good vibes o tempo inteiro, coisa boa o tempo inteiro. Então assim, vão ter momentos difíceis. O que a gente treina e o que a gente tem que treinar é tentar encarar, é tentar ser um pouco positivo nos momentos difíceis. Mas falar que não existe, negar e minimizar tudo e não deixar vir à tona o que a gente tem que deixar manifestar, enxergar e cuidar, eu sinto que é uma grande perca de tempo. Assim, sou, eu sou bem crítico. Eu sou um espiritualista muito crítico de muita coisa que o espiritualismo propaga e pega aí na cabeça das pessoas. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo suas obras. Então, esse nosso prefácio, ele passa por ciência, ele passa por filosofia e ele termina aqui na religião. Então, ele faz a nossa tríade perfeita aqui do Espiritismo. Espero ter conseguido tornar um pouco agradável. Espero que tenha tido boas condições de expor o nosso assunto. E fica o convite para o nosso próximo estudo, que acredito que vai ser mais tranquilo, mais gostoso, mais fluido. E se gostou, se puder deixar o seu apoio do seu like, do curtir, de compartilhar esse estudo, que eu espero que realmente seja muito bom. E para quem está me assistindo aqui e já assistiu outros estudos, eu agradeço os comentários deixados ao longo do tempo, mesmo que eu não tenha gravado vídeos, mas sempre que eu pude eu li, eu respondi e eu sou muito grato, né? Com muito carinho e espero assim poder continuar oferecendo com a mesma qualidade e tenho vocês assim como pessoas no meu coração. Eu agradeço muitas mensagens que também me ajudam, que momentos difíceis a gente sempre tem e as palavras positivas são muito bem-vindas. Então, muito obrigado.